Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, vídeo muito importante agora, vocês vão ouvir da boca, tá? Eu vou trazer aqui do próprio Ferran Soriano, coisas que a gente já tinha debatido aqui em algum momento, como por exemplo, o Bahia se estabilizar na Série A nesse ano zero, o Bahia se estabilizar, o Bahia sobreviver, como já falei aqui algumas vezes, a essa Série A, e na próxima temporada fazer aquelas contratações pontuais, né? Ter um time base, ver as deficiências e na próxima janela, na próxima temporada, fazer aquelas contratações pontuais e ir fortalecendo o time gradativamente, dia a dia, coisas que a gente debateu aqui, coisas que eu já falei aqui em live, em vídeo, vocês vão ouvir agora da boca do próprio Ferran Soriano ele falar sobre isso. Vamos ver também a entrevista coletiva de Nicolas Azevedo, um jogador muito importante para o time do Bahia, um dos jogadores mais regulares, aliás, da equipe do Bahia. Ferran Soriano também vai falar sobre a prioridade do Bahia nas contratações dos times do próprio Grupo City, uns ajudando o outro, ou seja, se algum jogador do grupo estiver sendo preterido por algum clube no Brasil, o Bahia sempre vai ter a prioridade, porque afinal de contas, eles querem ajudar o Bahia e não outros clubes aqui no Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver, o vídeo está muito legal, tem muita informação. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho de sempre. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Por que deixar o like, Tom? Porque quando você deixa o like, você me ajuda. Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora, tá bom? E aí você deixa as notificações ativadas, porque sempre que eu postar um vídeo aqui, você vai sair o primeiro a saber das informações mais relevantes do nosso tricolor. Bom, galera, eu vou começar esse vídeo trazendo aqui para vocês. Bora ouvir primeiro a entrevista coletiva de Nicolas Azevedo, uma entrevista bem rápida, tá? E vale a pena a gente assistir, porque nosso jogador Nicolas fala pouco, mas joga muito. Fala aí, Nicolas. Nico, bom dia. Pergunta de Reginaldo Lima. O triunfo sobre o Vasco, ele pode representar uma virada no Campeonato Brasileiro? O que o torcedor pode esperar de vocês? Buen día. Sí, yo creo que el triunfo contra Vasco fue muy importante para ganar en confianza, para seguir trabajando de la mejor forma, con más ganas todavía. Y yo creo que puede ser importante, sí, para ya ponernos en pelea. Pergunta de Ulisses e Lucas César. Azevedo, o Bahia confirmou a sua entrada no Grupo City. Você acha que isso aumenta a responsabilidade por resultados? E como foi a conversa com o Soriano aqui no CT? Sí, la conversación fue muy buena, muchas cosas positivas. Y yo creo que no, que la responsabilidad sigue siendo la misma, es un club muy grande y tenemos que dar el 100% por el club. Y nada, ahora que está Grupo City es algo lindo también para nosotros. Pergunta de Sival Anjos e William Falcão. Azevedo, o Bahia conquistou o triunfo sobre o Vasco na última rodada. O que você acredita que precisa fazer para repetir a dose e vencer o Coritiba na Fonte Nova? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, planificar bien el partido, estar juntos con confianza y dar lo mejor adentro del campo para llevarnos los 3 puntos. Pergunta de Manuel Messias. Nico, o fato da equipe estar repetindo a formação técnica, tática e as peças, isso te ajuda a jogar melhor? No, yo creo que cualquiera que comience jugando es importante para el equipo, todos estamos preparados, cualquiera puede jugar y nada, eso es decisión del técnico y todo, yo sé que el que va a entrar va a dar siempre el máximo. Pergunta de Gabriele. Você foi titular nos últimos 2 jogos. Renato já deu algum desenho para o time de domingo? Você vai começar jogando? No, la verdad que no, ninguno sabe quién va a comenzar. Eso es decisión del técnico y veremos. Aí, galera, a gente sabe que o treinador ele não vai falar, né? O jogador também não fala sobre isso aí. Ele não fala, ele sempre deixa sair, ele sempre passa a bola pro treinador. E assim, obviamente a gente tem quase a convicção de que Azevedo deve jogar. É um jogador que representa muito para o Bahia dentro de campo, marca muito. O time do Bahia deve liberar um pouco mais Tassiano. Azevedo é um jogador que fica um pouquinho mais, né, na teoria.
Então, assim, é um jogador que é muito importante, vem mantendo a regularidade muito boa. Gosto muito do futebol de Azevedo, é um dos jogadores que eu mais gosto, aliás, uma das melhores contratações que o Bahia fez. Fala pouco, joga muito, é um monstro dentro de campo. Bora falar agora sobre Bahia, sobre contratação. Ferran Soriano vai dar algumas declarações muito interessantes e essa reportagem está vindo de lá do GE, tá? Eu separei algumas coisas aqui principais para vocês e eu vou trazer aqui para você. Quem quiser pode depois ir lá no GE e ler a reportagem completa, mas eu vou trazer aqui destaquei algumas coisas aqui, ó. Reforços pontuais na segunda janela. Olha só o que é que ele fala. Para disputar a temporada que também conta com o Brasileirão da Série A, o Bahia já contratou 19 reforços e gastou cerca de 80 milhões. A segunda janela de transferências terá início no dia 3 de julho e será concluída em 2 de agosto. Para esse momento, Ferran Soriano garantiu que Tricolor só fará contratações pontuais, e é assim tem que ser mesmo. Em geral, a janela de julho e agosto é só para resolver problema. O trabalho tem que se fazer na janela anterior, e o trabalho foi feito. Hoje eu pergunto para Santoro, e ele diz que o time está bem. Calma, né, Santoro? Calma, não está tão bem assim, não está tão bem assim, não. Porém, daqui para julho as coisas podem acontecer. Podemos ter algum jogador com problema físico, alguma coisa para resolver, mas é só resolver problema. Nosso objetivo seria, a princípio, não fazer nada e preparar-nos para a próxima janela em janeiro, com uma temporada inteira já passada e com o time já trabalhando com a estrutura. Eu tenho certeza que em julho teremos contratações, porque o time vai precisar sim. Prioridade de reforços do grupo no Bahia no país é do Bahia. Repetindo, prioridade de reforços do grupo no país é do Bahia. Outro ponto abordado durante a entrevista exclusiva foi a preferência do Bahia em contar com jogadores do Grupo City em relação a outros clubes brasileiros. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre isso, que o Bahia teria a exclusividade do Grupo City. E não pode ser diferente, né, velho? E aí ele colocou o seguinte aqui, ele respondeu o seguinte sobre isso. Obviamente que isso não está escrito em nenhum lugar, mas é óbvio, os times do grupo se ajudam entre eles, por isso somos um grupo. Todos os times do grupo vão ajudar o Bahia, e o Bahia vai ajudar também. Já temos 3 jogadores do grupo no Bahia, e é uma coisa que vai acontecer naturalmente, detalhou o CEO Ferran Soriano. Obviamente, se eles vão reforçar algum clube aqui no Brasil, eles vão reforçar o Bahia, não tem por que reforçar outro clube, tá bom? Aqui a foto de Ferran Soriano com Guilherme Belitani. E outros trechos aqui da entrevista que você pode ver a entrevista completa lá no ge.com. Potencial do Bahia, aonde pode chegar? E aí ele coloca, para ser sincero, para ser mesmo, muito maior. Você enxerga o potencial do clube hoje. Estamos aqui neste museu, tem muita história, tem uma torcida incrível, muito grande, muito fiel. Mas, no fim das contas, é um clube da Bahia. 15 milhões de pessoas na Bahia, muitos baianos pelo mundo. E o clube ainda não atingiu o seu máximo potencial. Também por causa de todas as dificuldades, inclusive financeiras, e principalmente financeiras, a gente sabe disso. Liberado dessa dificuldade financeira, com recursos para serem criativos, para desenvolverem mais projetos, mais ideias, o potencial do clube é infinito. Realmente, o Bahia vinha passando por dificuldades financeiras terríveis. Hoje, o Bahia já se livrou de uma dessas maiores dívidas, que era aquela dívida com o Banco Opportunity, aquela dívida, né, que a gente lembra da família Guimarães, e o Bahia hoje se livrou desse laço definitivamente, essa dívida terrível que vinha assombrando o Bahia, tá? E aí ele fala sobre o Bahia, segundo investimento, Manchester tem meta de Champions. Qual é a meta do Bahia? É uma pergunta muito boa feita pelo pessoal do Globo Esporte. Obviamente, e aí ele respondeu, obviamente queremos que o Bahia chegue no máximo potencial do futebol brasileiro, mas ainda é muito cedo. Hoje é o dia do ano zero. Nós falamos ano zero. O que aconteceu em Manchester é um trabalho de 13 anos, muito trabalho para chegar numa situação em que, nos últimos 5 anos da Premier League, o Manchester ganhou 4. Pense aí, Premier League, o Manchester ganhou 4 das 5 últimas. Mas isso não foi feito de um dia para o outro. Foi muito trabalho. O nosso objetivo com o Bahia nesta temporada é simples, ter um time competitivo, que já é. O time foi competitivo nos 3 primeiros jogos da Série A e ficar estável na primeira divisão da Série A. Lembra que eu já falei aqui várias vezes no canal? A gente precisa sobreviver a esse primeiro ano na Série A. Ferran Soriano está falando exatamente isso aí. Ficar estável na primeira divisão da Série A. Depois disso, vamos ir crescendo ano a ano. O limite não existe. Ainda não sei, vai depender do nosso trabalho.
E aqui ele fala sobre lidar com a cultura do futebol brasileiro, coisa e tal. Aí vocês podem ler a matéria completa lá no ge.com. E aqui eu reitero o que eu já falei várias vezes. Nosso objetivo nessa primeira temporada é sobreviver à Série A. Sobreviver à Série A, montar um time base para na próxima temporada fazer contratações pontuais e ir reforçando esse elenco gradativamente, ano após ano, e aí a gente ir subindo de patamar tecnicamente e em tabela também e nas competições por aí, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia para você. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!